Russos na União Soviética, o que é que acontece a José Eduardo dos Santos? Há aqui um pormenor que é muito importante e que há quem, como Justino Pinto de Andrade, justifique a sua permanência no poder. Há várias qualidades ou há várias características de José Eduardo dos Santos que permitem explicar que ele tenha sido o senhor absoluto de Angola durante 38 anos. E esta é uma delas, Justino Pinto de Andrade, que foi do MPLA, é um dissidente do MPLA e hoje é dirigente do Bloco Democrático. Lembra isto, ele quando acaba os estudos de engenharia, ele faz durante um ano um curso militar de telecomunicações. Ainda na União Soviética. Ainda na União Soviética. E os russos gostaram tanto, ficaram tão agradados com as suas atividades que lhe deram um prémio, agora sim, uma medalha chamada Patrice Lumumba. E ele daí segue para Brazzaville, no Congo. Para o Congo. No Congo. Ele só volta a pisar Angola em 1970, por isso ele sai em 1961, quando começa a guerra colonial, na verdade, não é? E ele só volta em 1970. E o irmão Avelino diz que quando ele regressou, que não entrou logo em casa dos pais, que chegou de madrugada e que foi dormir para o jardim, que não bateu à porta e que quando acordaram e ele estava ali ficaram muito, foi uma alegria enorme. Ficaram espantados porque ele trazia com ele uma mulher branca, Tatiana Kukanova. Depois disto, o MPLA colocam em Cabinda e colocam em Cabinda como o quê? Como operador do Centro Principal de Comunicações da Frente Norte. E depois como responsável adjunto dos serviços de telecomunicações na 2ª Região Político-Militar do MPLA, de cujas finanças ele depois vai cuidar mais tarde. Ou seja, José Eduardo dos Santos é um homem das comunicações, é um homem da segurança. E isto é uma característica muito importante. Não lhe conhecemos nenhum currículo no mundo do petróleo, a não ser o uso dos petrodólares, mas a experiência dele e a prática dele é nas comunicações, de facto, é nas comunicações. Estamos a falar do enclave de Cabinda, aqui já anos 70, é nessa altura que estamos. Sim, estamos nos anos 70. Deixa-me só fazer-te aqui uma pergunta por curiosidade. Ele falava com a Tatiana Kukanova em português, em francês? Ele fala russo. Segundo a amiga Margarida Paredes do casal, a investigadora que falou com o Observador, terá sido esta portuguesa que ensinou a Tatiana a falar português já no Congo. Porque em 1974 ele volta a Brazzaville e aí ele vai representar o partido e aqui nós já vemos uma ascensão de José Eduardo dos Santos dentro do partido. Em novembro de 1974, fui eleito membro da direção do MPLA. Nesse mesmo ano, ele é eleito para o Comitê Central e para o Bureau Político do MPLA e fica a coordenar o setor político e diplomático. Isto é muito importante, porque José Eduardo dos Santos vai movimentar-se muito bem nos palcos internacionais. Ele mais tarde vem a ser o que nós chamamos Ministro dos Negócios Estrangeiros. Por isso, ele aos 32 anos já é um alto dirigente do movimento. E vai acumulando poder já dentro do Tatiana e Isabel acompanham-no. A casa deles também era muito modesta nesta altura. Há uma amiga deles, não a Margarida Paredes, uma outra amiga, que diz que a Tatiana uma vez que se virou para ele e disse: mas isto é a nossa casa ou é um jardim zoológico? Porque tinha baratas, tinha osgas, tinha lagartos, tinha ratos, tinha formigas, tinha aranhas, tinha lacraus, cobras, morcegos. Bem, eram tantos bichos a partilhar com eles as paredes com telhado de coma em Brazzaville que ela não deixou de protestar, como contou mais tarde uma amiga angolana que falou com o Observador. Entretanto, estávamos aqui em 74, 25 de Abril em Portugal, precipitam-se as independências nas colónias portuguesas em África. José Eduardo dos Santos regressa a Luanda quando? José Eduardo dos Santos só regressa a Luanda em junho de 1975. Portanto, alguns meses ainda antes da independência, que é 11 de novembro. Que foi a 11 de novembro de 1975. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola.
Eles ficam aí a viver numa moradia com quintal e com recheio espartano, na rua que hoje se chama Comandante Stone, no conhecido bairro de Alvalade. Dulce Neto, tu estiveste em Luanda, agora recentemente, e foste lá bater à porta. Fui, é uma casa branca com arcadas, curiosamente mesmo ao lado da casa do ex-primeiro-ministro que José Eduardo dos Santos humilhou publicamente, o Marcolino Moco, e eu fui bater à porta para ver quem é que estava lá a viver. Estava lá alguém? Veio primeiro uma jovem, que depois foi chamar um outro senhor e que disseram que não podiam responder a nenhuma pergunta, mas os guardas das casas vizinhas dizem que aquela casa é agora de Isabel dos Santos. Da filha de José Eduardo dos Santos, que viveu com o pai e com a mãe nesse bairro, nessa casa, não é? Sim. Sim, eu falei com alguns vizinhos e alguns amigos dessa altura que contaram que eles nesta altura tinham uma vida modesta também, até contam um episódio de que tiveram que ir buscar umas bolachas e uns bolos à loja dos diplomatas. Isto é a altura em que havia muita falta de alimentos, não é? E havia a loja do povo, havia a loja dos diplomatas, e há uma vizinha que vai à loja dos diplomatas buscar umas bolachas, porque o aniversário da Isabel dos Santos tinha uns baldes de gelado do Baleizão. Ela recorda-se bem disso. A vida deles era muito modesta. José Eduardo dos Santos só compra um carro algum tempo depois e graças a um esquema engendrado por Tatiana. A Margarida Paredes conta este episódio que é, e depois de os brancos portugueses terem saído, não havia comida, conta a Margarida Paredes. E Margarida recebia todas as semanas um caixote que a mãe lhe mandava de Lisboa pela TAP. Mandava-lhe queijo, bacalhau e sempre 2 garrafas de vinho. E ela distribuía aquilo pelos amigos. A Tatiana sabia sempre quando é que o caixote dela chegava e pedia-lhe o vinho. Ela só queria o vinho, não era para o beber, era para servirem como moeda de troca. É por isso que Rafael Marques diz que é nesta altura que começa o que se chama a candonga. Quem arranjasse uma grade de cervejas nessa altura, diz a Margarida Paredes, e o vinho, então tinha um grande valor. Então, a Tatiana arranjou um esquema de trocar as garrafas de vinho por um carro, daqueles carros que ainda tinham a mudança no volante. E há uma outra amiga que também conta que a primeira vez que ouviu falar em dólares foi exatamente com a Tatiana. Há quem diga que o jeito para o negócio de Isabel dos Santos e para os esquemas terá surgido com a mãe. Vamos só parar aqui um pouco a conversa para dar um salto até à atualidade. Hoje, a vida de Tatiana Kukanova será bem diferente. Para já, viverá em Londres e até o nome mudou. Hoje chama-se Tatiana Sergeyevna Regan. Tatiana continua misteriosa. Não se consegue encontrar uma única fotografia dela na internet. O nome de Tatiana surge agora também envolvido em algumas suspeitas de crimes de branqueamento de capitais, por exemplo, em Portugal. Segundo o Correio da Manhã, há uma suspeita que estará a ser investigada e que estará relacionada com transferências de dinheiro do estrangeiro para o Banco BIC em Portugal, banco que tinha como principal acionista a filha, Isabel dos Santos. Estamos a falar de transferências de cerca de 10 milhões de euros, feitas sobretudo em 2012. Estas transferências estarão nesta altura a ser investigadas.